pessoas que eu amo, né? Deus tem abençoado, usado grandemente a vida deles na nossa vida. Nós amamos muito vocês, viu? E Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas em cada um de nós, para a honra e glória do Senhor. Boa tarde já, né? Não, quase isso. Depende para quem acordou e que hora que acordou. O vídeo já está querendo a janta já, café da tarde. Já perderam a noção. Eu estou vendo ali, tem mesa farta, toda hora a gente vai lá e come, já perderam a noção de almoço, do café, do que é o lanche, o que é o quê, né? Ainda bem que vocês não estão com fome, se vocês iam querer que eu acabasse rápido. E eu falo demais. Então, como eu falo muito, vocês estão de barriguinha cheia, tem água, está tudo certo. Só não pode dormir, né, gente? Se dormir, aí vocês acabam comigo, né? Você ajuda aí, não deixa o outro que está aí do lado dormir, não vai ficar dormindo, vai sacudir, né? Meu nome é Matheus, para quem não me conhece, e eu sou o Matheus da Leila, né? E eu sou a Leila do Matheus. É uma alegria para nós estarmos aqui, porque a gente sabe que o que está acontecendo aqui tem propósito, não é? Nós não viemos só porque a gente chama caldinha demais, não é verdade? E as pessoas que estão à frente aí, organizando tudo, a gente veio porque o Espírito Santo foi lá, tocou no coração, falou, vai lá, né? Tem algo para você lá naquela manhã, aqueles dias lá, e acaba que a gente aceita esse convite do Espírito Santo e estar aqui, né? Hoje nós vamos falar para você, nós vamos conversar um pouquinho sobre a autoestima no contexto familiar. Vocês já pararam para pensar que a forma como você se vê, a autoestima que você tem, ela interfere no seu relacionamento? Ela interfere na criação dos seus filhos? Às vezes a gente acha que é algo só para nós, mas não, ela está sendo refletida para outras pessoas também, né? E estudando muito sobre autoestima, Deus me deu a alegria de escrever este livro. É o meu primeiro, cadê a Lei? Ela já está com alguns, né? Para a glória de Deus. Deus me deu a alegria de escrever este, o meu primeiro. E aí, esse livro se chama Lapidando Diamantes, Autoestima, um Estilo de Vida. Este livro ele foi escrito para mulheres, para ser trabalhado em grupo de mulheres. Então, se você é líder, se você conhece, está à frente de uma igreja, você pode levar para trabalhar com as suas mulheres. Está faltando alguma coisa na mulher? Está faltando descobrir algumas coisas que está aqui. Por que eu escrevi este livro? Porque eu entendi isso em mim, faltava algo em mim. Eu já estava na igreja, já ajudava, trabalhava muito, tinha uma intimidade com o Senhor, era muito gostoso ali o que eu vivia com Ele, mas tinha algo faltando em mim, eu não sabia o que era e eu não entendia o que era também. E quando eu comecei a buscar, eu percebi que faltava autoestima. Uma que eu nem sabia o que era isso, na verdade, eu achava que era eu me cuidar, me maquiar, mexer no meu cabelo e tal, né? Eu achava que era isso, era muito algo externo, assim, mas na verdade não era algo dentro de mim, que estava relacionado à minha história, algo que eu tinha dentro de mim, que eu deixava no passado e pensava assim, isso já passou, gente, está lá atrás, é passado. Isso acontece muito com os homens. As mulheres ainda têm mais esse olhar para isso, acham mais importante, mas os homens né? Mas na verdade não é. Aquilo que você viveu, que você internalizou, está sendo refletido hoje no seu relacionamento e na criação dos seus filhos. Então é sobre isso que nós vamos falar, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque na verdade, a forma como a gente se vê que interfere na relação com nossos cônjuges, né, nossos filhos, eles também vão levar à frente aquilo que a gente está passando. Então são legados que nós estamos transferindo para eles sem perceber, e eles vão transferir para outros também sem perceber, porque o que eu sofri com os meus pais foi porque eles carregaram dentro deles aquilo que os pais deles passaram para eles, né? Então, de uma certa forma, eu entendo tudo que eles viveram. Eu acredito que eles poderiam ter buscado recursos como vocês estão aqui, como eu tenho buscado também, para me oferecer algo melhor do que ofereceram. Mas eles não tinham condições nem de buscar, né, emocionalmente falando. Então eu entendo tudo isso hoje, mas nós precisamos abrir os nossos olhos para entender a importância disso na nossa família.
Quem aqui é casado? Tem um cônjuge? Mora com alguém? Ok. Quem está noivo vai casar, pretende casar? Assim quer formar uma família? Amém. Vocês também se anseiam por uma pia cheia de louça? Anseiam por um monte de roupa para lavar? Tem que mentir, falou que estava nascendo assim. Eu vi esse negócio. Você já ir adaptando a vida do casado, né? Mas é bênção mesmo, é muito bom ser casado. Foi a segunda melhor coisa que eu fiz na vida, porque a primeira foi aceitar Jesus e transformar ali meu coração. Depois foi ter casado com o meu marido. Ele é horrível, ele não é muito ruim em casa, muito ruim por fazer pagando o bolo dele, não, né, gente? Porque esse cara é muito grande. Então, o que a gente faz? Casei, foi maravilhoso para mim. E realmente eu pude buscar ajuda para viver dentro do meu lar. Existem mulheres, mas existe você. Eu não tenho como escolher. Agora de Deus, né? Pega a senha. Mas tem permitido, tá? Desculpa fazer isso. Mas enfim, eu busquei recursos para trazer para minha família, tenho buscado até hoje também, né? Porque não para que os meus filhos não sofressem aquilo que eu sofri, mas que também eu não oferecesse para os meus filhos aquilo que eu precisava, mas aquilo que eles precisam. Então, se eu tenho dois, eu tenho que olhar para cada um de um jeito diferente, porque são dois indivíduos diferentes. Então, eu não posso nem passar a mesma educação para os dois, né? E aí eu fui aprendendo muitas coisas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Para vocês também, talvez não pensaram sobre, né? Buscar também isso para a família de vocês. Então, nós vamos caminhar aqui nessa jornada da nossa transformação radical, a jornada da transformação da nossa família. E eu quero que você pense um pouquinho no porquê do tema, né? Se eu não sei quem sou, se eu não tenho consciência disso, a gente acha que a gente sabe quem a gente é, né? Meu nome é Mateus, eu sou casado, eu tenho tantos anos de vida, eu tenho essa ou aquela profissão, mas essa bagagem que a Alessandra falou, que a Leila mencionou, eu costumo dizer sobre a questão de quem dirige aqui. Deixa eu ver quem dirige. Quem é habilitado? Quem é habilitado, quem dirige, não tem diferença, né? Tem gente que é habilitada não dirige, tem gente que dirige e não é habilitada. Mas o que eu quero dizer com isso, fazer essa provocação, é que em algum momento da sua vida você tem que aprender a dirigir, aprender a passar marcha, a olhar os pedais lá embaixo, não é? Fazer um exercício, um esforço consciente para aquele aprendizado entrar e fazer parte da sua vida. Você que vem dirigindo para cá, se eu perguntar para você agora, quantas vezes você passou marcha, quantas vezes você ligou a seta, quantas vezes você olhou no retrovisor, você não sabe me dizer. Mas você sabe que foi você dirigindo que te trouxe aqui. Ok? E isso acontece nas nossas vidas. Talvez você não sabe por que você briga tanto com seus filhos, talvez você não sabe por que você é infeliz no relacionamento, porque você não consegue dar certo com as finanças, porque você não consegue demonstrar amor, comunicar amor para o outro. E tem a ver com esse inconsciente que entrou na sua vida sem você tomar consciência. E isso tem dirigido você até você chegar aqui. Então, quando eu faço essa provocação, quem sou eu, não é simplesmente o seu nome, onde você mora, você é filho de quem, casado com quem, qual a idade que você tem, qual a sua profissão. Não é só sobre isso. É um monte, um emaranhado de coisas. A gente vai tratar um pouquinho disso, baseado nesses pilares que nós temos para colocar para você. Então, se eu não sei o meu valor, o valor que eu tenho, isso vai afetar tudo. Aonde eu estou inserido, porque sou eu no trabalho, sou eu na escola, sou eu na faculdade, sou eu amando, sou eu sendo amado ou recebendo amor, sou eu filho, sou eu pai, sou eu em diversas esferas, né? E a gente precisa ter consciência disso, porque isso afeta também nosso relacionamento com Deus.
Se eu tive um pai muito opressor, eu tenho medo de Deus, eu me afasto de Deus, eu não confesso os meus pecados, eu não confesso os meus erros. Por quê? Porque Deus castiga. Ele vai mandar um raio na minha cabeça. E assim, infelizmente, muitas denominações conduzem o povo, cerciam o povo nesse sentido. Se você fizer isso, você perdeu a salvação, você vai para o céu, Deus vai te castigar, e o castigo é queimar no fogo do inferno para a eternidade. Caso você chegar lá, você já puxa uma cadeira, senta pegando fogo lá para o diabo te atender, porque a conversa vai ser longa, porque você pecou a vida inteira. Então, são coisas assim que a gente carrega e a gente acaba se identificando a partir de então, olhando para os nossos relacionamentos com cônjuge, amigo, trabalho, e a forma como a gente vê o nosso valor, a nossa identidade vai realmente ditar todos esses relacionamentos, né? Isso aí, desde que mundo é mundo, isso acontece. Desde que o ser humano foi inventado, criado ali por Deus, isso acontece. Não é só nos dias de hoje, né? Essa forma de nos ver e tudo mais. Tem um texto aqui que está em Juízes, capítulo 6. Eu vou ler do 12 ao 16. Vocês vão ver o que estava acontecendo aqui nesse tempo. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: a ele quem? Gideão. Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem. Olha que texto! E ele estava se sentindo como, gente? Como é que estava a autoestima desse homem aqui nesse tempo? Péssimo! Eu sou o menor, a minha família é mais pobre, eu não sou ninguém, o que eu vou fazer? Vou conseguir? E aí o Senhor diz para ele aqui: não é porque é você, não, é porque eu vou fazer através de você. Então a nossa imagem, nossa autoimagem tem que ter um reflexo disso. Quem é que está comigo? Quem é que está me usando? Quem é que vai me fortalecer? Quem é que vai me dar coragem? Esse texto relata exatamente isso aqui. Gideão estava num conflito interno. O povo estava lá saqueando tudo, roubando tudo, ele estava fazendo as coisas escondidas e tudo mais. Aí vem o Senhor e fala: vai à frente, vai lá, você vai vencer. Ele fala: eu não vou. Dá mesmo mal, não é? Esse texto aqui, ele fala muito comigo, porque sou eu aqui nesse lugar, entende? Eu sempre dizia isso, mas Deus falava comigo: você vai pregar lá, vai fazer tal coisa. Eu falei: eu não. Quem que eu sou? Eu não sei nada, não sou ninguém. O pastor é quem? Aí quando eu chegava nas igrejas, aí chegava as pessoas e falavam: vem cá pregar para as mulheres, fala, a Claudinha, então, meu Deus do céu, eu via na minha cola. Eu falava: qual que é a data, Claudinha? Ela falava: é essa data, eu não vou poder, eu tenho um compromisso, não vou. Inventava um monte de mentiras para ela. E aí, o Matheus falava isso comigo, todo mundo das igrejas, eu falava: eu não, quem entrega é ele que é o pastor, é ele que é o pregador. Fala com ele que ele vem, fala com ele que ele vai, tá? E eu fugia, porque eu me via exatamente como Gideão aqui. Eu sou pobre, eu não tenho conhecimento, eu não sei nada. E eu me via assim, em nada, né? E aí o Senhor falou comigo um dia, falou: deixa eu te contar, você faz tudo, né? Você cozinha, você fica na cantina, tudo que é atrás dos bastidores eu fazia. E fazia muito mesmo. E ele disse: eu não quero você lá, eu quero você na frente. Porque eu vou estar com você. É diferente quando a gente acha que nós vamos fazer. Porque realmente você pode até fazer, eu também posso até fazer, com a força do meu braço, mas a colheita também vai ser do tamanho da força do meu braço. Pequena, né? Quando é Deus fazendo, é a colheita do tamanho dele. E isso estava acontecendo com Gideão. E é sobre isso que nós queremos que você entenda. Porque a forma como Deus via ele não era a forma como ele se via. Deus via ele como o que Deus poderia oferecer para ele. Grande, poderoso, potente, você consegue,
coisas, porque Deus vai fazer. Embora a gente não consiga perceber o que vai ser feito, né? Quando chega na frente, você fala, olha, deu tudo certo, foi lindo. E aí você encontra alguém e fala, nossa, cheguei aqui e a pessoa falou, estou lendo seu livro, viu? Estou muito feliz e tal, com aquela carinho boa, sabe? Isso que traz alegria pra gente, né? Nós não sabíamos o que ia acontecer com esse livro, mas tem muita coisa acontecendo e a gente só confiava no que Deus ia fazer. Às vezes Deus te entregou um projeto e você não está executando, não está realizando, porque você acredita que você não pode. Mas eu quero te dizer que realmente, nós por nós mesmos, nós não podemos. Mas Deus pode em nós, Deus pode em você. Eu acho que a gente já deve ter passado por muitos desses pontos aqui. Eu fico aqui ouvindo a Valéria falar, fico imaginando o que a Sônia falou, ouvi um pouco do que a Alessandra falou, e isso tudo está sendo bem frisado para você, porque isso está estampado em Romanos 12:2. A gente precisa transformar a nossa mente, ter a mente dos céus na terra, porque foi para isso. Nós fomos escolhidos para ser embaixador do céu. Aonde? Na terra. Não é para que a gente se confunda nesse processo. Porém, a gente carrega um monte de coisa que não deveria. Né? E a gente vai trabalhar pesado nisso daqui, para que nós possamos estar diferentes daqui para frente, com uma visão sendo uma visão sendo repaginada, uma visão sendo restaurada. Né? Eu tenho uma imagem ali de uma pessoa olhando no espelho, esse espelho quebrado. Tem gente que não suporta nem o frizz no cabelo. Né? Eu tenho cabelo anelado de natureza. Quando ele começa a ficar maiorzinho, ele começa a virar um monte de chifrinho assim pra cima. Aí eu esfrego, passa um ar, passa alguma coisa, fica aí, repete, fica quieto. E às vezes a gente fica assim com um monte de outras coisas, querendo controlar tudo. E a gente não vai conseguir, porque faz parte da nossa humanidade. Então, quando uma visão de si mesma é distorcida, a forma de a gente relacionar com a gente mesmo e com os outros também, ela será totalmente deturpada, ela será um desastre, ela vai causar muitas feridas, muitas marcas emocionais. E a baixa autoestima, ela não é um problema isolado da gente. O meio que a gente está inserido, ele sofre todas essas consequências. E a gente vai ver muito sobre isso. Tem um exemplo de uma pessoa que eu atendi, que a mãe dela, ela via a mãe dela de frente ao espelho, olhando para o espelho, e a mãe dela nervosa, chorando, arrancando os cabelos assim, muito brava com o que ela estava vendo, e ela apertava a barriga e ela fazia assim, e xingava ela mesma de frente ao espelho. E a filha começava a ver aquilo e começava a se observar: o que eu também tenho de defeito? O que eu também tenho que me odiar desse jeito, né? E a filha começou a viver isso também com ela. Olha que interessante. A mãe nunca imaginou que estaria afetando a filha. Ela imaginou que ela estaria afetando ela mesma. Eu não estou bem comigo, eu estou me maltratando, eu me odeio, não gosto de mim e tal. Mas tinha uma pequenininha lá de olho assim, ó, e entendendo, é assim que a gente se valoriza, é assim que a gente se vê, né? E é interessante porque a autoestima, quando eu falei estima, o que vocês pensam? O que vem à mente de vocês? Só a palavrinha estima. Ferida. Hã? Ferida? Ferida? Eu estimo a pessoa. Amor. Estima uma pessoa. O que é estimar uma pessoa? É ter apreço. Ter apreço. Apreciar. Sim. Quando falo animal de estimação, não é um animal que você... É esse animal aqui, eu valorizo ele. Os da rua eu cuido, gosto, acho bonitinho, mas esse aqui é o meu. Meu Deus, se morrer esse animalzinho aqui, difícil, né? A palavra estima significa valor a alguém ou alguma coisa. E quando eu coloco autoestima, é valor que você se dá. Então, autoestima significa o valor que você se dá. E essa mãe estava desvalorizando
que ela fizesse propositalmente. Muitas das coisas que a gente faz por não conhecer, por falta de recursos, como já foi colocado aqui, e a gente vai fazendo o que nos vem, e a gente não tem consciência disso tudo. Eu separei algumas coisas para a gente falar aqui. Uma delas é o efeito pedra no lago. Quando a gente tem uma vasilha lá, um bol dentro da pia, e essa torneira está pingando água, ela cai uma gotinha e ela vai dando aquelas ondinhas até chegar na borda do bol, né? Quando a gente pega uma pedra e joga na lagoa, dependendo da pedra, a marolinha vai vindo até chegar na beirinha da lagoa. E isso acontecendo dentro da nossa casa é quando eu tenho atitudes como essas que foi colocado aqui, ou que foram colocadas aqui, e isso vai reverberando por onde eu estou inserido, onde eu estou inserida. Então, no trabalho, eu por estar inseguro ou ser inseguro no trabalho, eu vou prejudicar a minha equipe toda. Se eu for um profissional, ou um gestor, ou até mesmo um empreendedor, um empresário inseguro, isso acaba com a minha equipe, porque eu vou sabotar até meu gerente, achando que ele está querendo mandar na minha empresa, eu tenho que mandar esse cara embora, porque ele é muito melhor que eu, um monte de coisa, e isso acaba sabotando a empresa. Percebe? É um emaranhado disso tudo que a gente não se dá conta até hoje, mas hoje eu acredito que começa nas nossas vidas o processo de transformação, para que a gente realmente possa desfrutar de tudo aquilo que nós podemos e devemos desfrutar. Por quê? Essa insegurança afeta diretamente os nossos relacionamentos, a nossa convivência com as pessoas, e gerando conflito e situações assim inimagináveis, difíceis de ser contornadas. É isso mesmo. A baixa autoestima no casamento acontece muito através das cobranças que geram um desgaste. Essa busca incessante por validação. Um dos cônjuges tem a necessidade de ser validada pelo outro, ou validado pelo outro. Então, essa pessoa vive em busca disso. O outro que não está nem pensando nisso, não valida. E aí essa pessoa fica frustrada, triste, e começa ali as briguinhas, as desavenças, os bicos de 3 dias, né? 3 dias sem conversar. Às vezes a mulher chega e quando ela pergunta se a roupa está legal, ela está só te movimentando para você entender que ela precisa ser validada. E o contrário também, quando o homem chega e fala: "O teu cabelo ficou legal, ficou bom?" Ele está a mesma coisa, perguntando para você. No meu caso não é assim, está a mesma coisa, não mudou nada. Essa necessidade de aprovação o tempo todo. Algumas pessoas falam assim, eu sou coach, gente, mas muitos coaches falam assim: não se preocupe com o que o outro pensa de você. Não é assim? Mas o que eu quero dizer para vocês? Não se preocupe com o que o outro fala de vocês, desde que vocês estejam fazendo o que Deus pediu para ser feito. Desde que vocês estejam vivendo aquilo que Deus pediu para vocês viverem. Porque se a gente não se preocupa com o que o outro está vendo a nosso respeito, nós não estamos nos preocupando com o nosso testemunho vivo aqui na Terra. Então nós precisamos nos preocupar em relação ao que o outro está vendo de mim, que eu posso gerar nele uma vontade que ele viva isso também. Então, neste lugar, eu preciso sim me contar com essa validação do outro, com a aprovação do outro, porque eu quero que Cristo seja visto através de mim. Mas quando entra na outra questão de eu só vou fazer aquilo que o outro me aprovar para que eu faça, aí eu entro num lugar onde eu vivo dependendo do outro para eu fazer alguma coisa. Então, se eu dissesse para o meu marido que eu quero escrever um livro, e ele falasse comigo assim: "Ah, que bobeira, você escreveu um livro, ninguém gosta nem de ler, o povo brasileiro gosta da cultura brasileira da leitura, você vai escrever um livro, né?" Aí eu falei: "Beleza, não vai escrever não, para quê, né? Não precisa." E eu ficaria ali, e nada do que está acontecendo iria acontecer. Mas eu recebi uma direção de Deus,
família é assim, gente. Nós casamos, temos nosso cônjuge, temos ali os nossos filhos. Eu não posso fazer tudo que está na minha cabeça, porque eu sou dona de si, de mim, Deus que está me direcionando e tudo. Existe um cônjuge. Se eu faço tudo, mesmo que Deus esteja me direcionando, sem conversar, sem aprovação, sem Ele estar junto comigo nisso, o que vai acontecer com nós dois? Vai criar um muro aqui, ó, uma barreira gigante. E eu não vou conseguir acessá-lo nem ele a mim. E se eu quero trazê-lo para mais próximo de Deus, o que ele vai fazer? Vou afastar. Então, essa relação sobre a aprovação e essa necessidade, ela é perigosa demais por causa dessas coisas que a gente tem falado. Ela traz uma sobrecarga, né, nos relacionamentos e traz muitos conflitos. Ela desgasta emocionalmente o relacionamento. Quem não se ama não consegue amar o outro de forma saudável. O que isso quer dizer? Se eu não consigo me amar, e eu ouço muitas pessoas assim, eu não me amo, mas eu amo demais o meu marido. Eu não me amo, mas eu amo demais os meus filhos. Então o que acontece? Eu estou levando para ele um amor de cobrança, de ciúme, de um monte de coisas exageradas, para que ele venha atender e suprir essa ausência que tem dentro de mim. Ele e nem ninguém na face da terra tem condições de suprir a ausência de amor dentro de mim. Aquele casal que fala assim, eu vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Que mentira, não vai? Se ele não for feliz sozinho, ninguém tem condições de fazer o outro feliz, não, gente. Pode carregar a na peneira, estender o tapete vermelho, fazer tudo. Se o outro não estiver completo com ele, porque, eu vou te completar a minha metade. Não, mentira, não é. Se ele não for completo e eu completo para nós dois juntos formarmos este casal, eu vou estar sempre cobrando dele aquilo que ele não tem condições de dar. Porque eu que tenho que desenvolver comigo e com Deus. É na minha relação com ele. É eu com eu mesmo, com a minha família, com a minha história, com o que tem aqui dentro. Eu preciso resolver isso dentro de mim. Então, cuidado quando vocês estão aí, talvez, num conflito familiar, até com os filhos mesmo, querendo que os filhos sejam aquilo que você idealizou. Eu idealizei um filho, ele idealizou outro, só para começar ele tem dois. Não vai ser nem o meu nem o dele, vai ser o nosso filho. E esse filho vai ter opiniões, esse filho vai ter escolhas, esse filho vai fazer coisas que eu não aprovo, que ele não aprova, mas é o nosso filho. Então nós precisamos, uma forma bem pesada, nós precisamos matar o filho que a gente criou, para que a gente fique como verdadeiro, como real. A confusão que tem dentro da minha cabeça do filho que eu idealizei traz conflitos familiares. Existe uma cobrança em cima desse filho para que ele seja aquilo que eu gostaria que ele fosse. E o filho não quer ser o que eu quero. Ele quer ser ele. E isso mesmo tem que ser ele. Esse filho precisa também desenvolver isso dentro dele, essa importância toda que ele tem para ele mesmo. Então, nós temos uma consequência, um legado a partir de tudo isso que nós vivemos, que nós expomos até agora. Então, um dos legados que eu quero deixar aqui terminando mais o ciclo familiar, o convívio familiar. Ou você é filho, ou você já é pai ou mãe, né? Ou você tem filhos, ou você é filho de alguém, e você consegue fazer essa leitura do que isso simbolizou, do que isso está exercendo de influência sobre a sua vida. Na criação de filhos, eu tenho aqui anotado algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Pais com autoestima, com baixa autoestima, eles podem transferir essa insegurança para os filhos, de pelo menos duas formas. Primeiro, tornando excessivamente crítico, cobrando perfeição em tudo, tentando compensar a insegurança dele nessa criança. E a gente tem diversas falas que vão sustentar isso, que vão exercer essa pressão nesses filhos.
ou até mesmo você vai se ver em algumas delas aí. São, por exemplo, fala como: você nunca faz nada direito, igualzinho a mim. A gente ouve isso, ou a gente fala isso. Ou igualzinho a sua mãe, seu pai, né? A gente não é sua bronca, né? A gente manda um outro, né? Igualzinho a sua mãe. Você já deve ter ouvido também: se eu não conseguir, como é que você vai conseguir? A gente já pegou casos de consultório que o pai falava isso: que isso, menino? Eu não dei conta, você vai dar conta? E o menino vai lá, menino de menos de 10 anos de idade, ele vai lá e faz o que o pai não deu para fazer. E o pai fica, em vez de encorajar, ele fica zangado porque ele não conseguiu e conseguiu resolver. São falas assim que mostra esse pai inseguro, essa mãe insegura, que acaba sendo exigente, que acaba podando essa criança no desenvolvimento dela. Melhor não tentar, porque se você machucar, vai passar vergonha. Vai pular de um negócio, se você cair machucado, ainda bate por cima. A frase é um pouquinho distorcida aqui lá em casa, na minha vida. Não faz isso não. Se cair, se machucar. Não tem aquela mão: você quer viver essa aventura? Eu vou viver com você, cara. Deixa eu proporcionar mais segurança para você viver isso aqui. Isso aqui realmente, de fato, é um pouco perigoso. Mas eu também aqui a gente resolve. E já teve vezes, se você procurar no meu Instagram, eu acho que não está lá ainda, ou então no Casal e Filhos, eu não lembro qual é. O Miguel descendo a ladeira de bicicleta, um pozão, uma poeira, e o Miguel, se fosse filho de mãe, não fazia nunca, mas ele tem pai. Tem outros vídeos lá da gente, o capim pegando fogo e a gente atravessando de bicicleta no fogo, no mar pegando fogo. Esse dia da bicicleta foi interessantíssimo, porque o Miguel falou assim: mãe, posso andar de bicicleta com meus amigos? Eu falei: não, filho, você tem que ir com a pessoa responsável, tem que ir com um adulto. Ele tem que acompanhar. Vai com seu pai. Beleza. Lá vai ele. O que ele faz? Coloca o menino lá em cima, numa ladeira toda de terra, para chegar lá, era assim, uns 3 quarteirões para baixo. E ele filmando aqui, o menino descendo naquele gás, o menino meu coração. Aí chegou lá no final, ele já tinha descido, já estava comemorando. Isso! Ele estava todo eufórico por ter conquistado aquela montanha dele. Aí o que ele fez? Levantou a mão para comemorar, tirou a mão do guitarra. E o culpado foi quem? Eu. Não, ele lá filmando. Foi só isso. Por quê? Normal, gente. Menino caiu, tá tudo certo. Se eu me encorajasse, ele nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito isso. E outro dia, o mato lá estava pegando fogo. A gente foi fazer uma trilha de bicicleta, o mato pegando um maior fogão. Eu falei assim: pai, agora o que vamos fazer? Filho, nós vamos ligar o tubo, ó. Nós vamos ligar o tubo no pedal e nós vamos passar no meio desse fogo. Você vai ver, não vamos nem queimar e vamos embora. E nós vamos mesmo, pai. E foi, pastor. E eu filmei, tirei foto, mandei para ela. Quero ir agora. Coisas do tipo, né? Mas aqui, ainda bem que a gente não discute isso, a gente se acercia, a gente ajusta algumas coisas. E às vezes eu vejo mesmo que na tentativa de encorajar, de liberar, de impulsionar, às vezes eu exagero na dose pelo tamanho, né? E aí ela vem com esse termômetro de mãe e tenta me trazer assim no chão, mas eu fico em cima da mesa, acho que já está bom, né? E esse jogo de conversar, sabendo que a gente não está aqui para ferir um ao outro, mas para lançar os nossos filhos, é que faz toda a diferença. Então, se você não foi lançado na sua vida, tem toda essa baixa autoestima, esses sentimentos, esses pensamentos, esses comportamentos que hoje você vê que você tem medo de fazer as coisas, você tem dificuldade de sair do lugar onde você está, dificuldade de viver aventuras, dificuldade de, não vou nem tentar porque eu sei que pode ser que não dá certo, sabe?
Então, se você é essa pessoa, nós já apontamos alguns caminhos, a Alessandra apontou aqui diversos caminhos que você pode trilhar para que isso te ajude, te dê base, para que você avance, para que você esteja bem, para que você também, como a Leila colocou aqui, deixe um legado diferente daquilo que você recebeu até agora. Essas falas aqui, elas geram nos filhos pensamentos, crenças. Eles seguem a vida acreditando que eles só têm valor se eles forem perfeitos. E eles acabam se tornando o que nós somos hoje, cheios de angústias, cheios de frustrações, e desenvolvem um medo muito grande de errar. Tem um outro ponto. Esse exemplo foram as críticas, as falas críticas, mas eu também tenho aqui para você, para que nós possamos refletir, a ausência, os pais ausentes, porque são pais inseguros e são pais omissos. Quais são as falas desses pais? Filho, não tem tempo agora, vai falar com sua mãe, vai falar com seu pai. Outra clássica, não sei o que dizer, não sei te ensinar isso. Pergunta na escola. Agora está fácil, né? Pergunta no chat aí. Não gasta nem na escola. Outra coisa, outra fala. Não faz do jeito que você quiser. Eu não sei te ajudar nisso. Uma última. Silêncio diante das conquistas. Nem uma frase, nem uma afirmação. Os pais, eles ficam silenciados diante das conquistas. Eles não celebram as pequenas vitórias desses filhos. Então, o que acontece com esses filhos? Eles sentem-se invisíveis, eles não são reconhecidos, eles acreditam que não são importantes, e isso destrói vidas. Então, como isso acontece no dia a dia e a gente não percebe? O pai não elogia, o pai, a Alessandra falou muito dessa criança aqui, né? Eu estou dizendo aqui o pai, mas são os cuidadores. Eles nunca tecem elogios sobre o desempenho da criança. A mãe, ela revisa o dever, mas ela só aponta os erros. Ela não reconhece o quanto essa criança estudou. Às vezes a mãe estava tão ocupada também que nem viu o filho estudando, mas só pega lá a nota e fala: nossa, você tirou 7 lá no 10, por que você não estudou mais um pouquinho? Você tirava o 10. E a gente libera essas falas com muita frequência, e a gente não percebe essa valorização da performance dos nossos filhos em contraponto à valorização dos filhos que nós temos, porque isso gera feridas profundas. Isso é muito grave, muito importante. Os pais, eles evitam até mesmo de participar de reuniões escolares, porque eles têm vergonha do menino ser quem ele é, vergonha deles mesmos de chegar na reunião. Você já deve ter escutado assim: se eu for chamada na escola, você não sabe o que vai acontecer aqui em casa. Vergonha, os pais têm vergonha de ser pai do menino capetado na escola, não é? É assim que acontece, e essas coisinhas vão ficando marcadas na vida da gente, fazendo com que a gente é hoje. E eu quero trazer aqui também para você, na vida espiritual. Passa um minutinho, o cantinho aqui parou por algum motivo. Agradecido. Então, na vida espiritual, quando alguém não entende o seu valor em Deus, ele vive em constante comparação ou não se sente digno. Eu e o Miguel, em casa, não sei por que começou isso, mas a gente tem uma senha lá em casa, como os meninos colocaram aqui agora há pouco, sobre ser digno. Se ele percebe que eu estou chavecando a mãe dele, se ele percebe que eu estou fazendo alguma coisa para ele ou para a irmã dele, aí ele chega: você é digno, cara.
ele coloca isso já verbalizado. Ele já entende o que eu estou fazendo, estou agindo de maneira intencional ou de alguma forma ele percebe o valor daquela ação. E ele coloca como alguém que é digno. Então, é alguém que assim, uau, você é um cara, eu entendi o que você está fazendo, eu vou copiar esse negócio. Você tem uma ideia, ele achou, começou a aparecer para ele algumas propagandas de um perfume. Aí ele falou, cara, você quer aumentar seu grau de dignidade com a minha mãe, cara, você tem que comprar esse negócio aqui. Olha, eu tenho certeza que se você comprar esse perfume aqui, você vai subir assim, de 0 a 10, você vai subir com uma nota 7, cara. Você tem que comprar esse negócio. E me dando pressão para comprar o perfume da mãe dele nem sente perfume. Mas no momento certo, eu vou comprar isso e vou falar, cara, chegou o negócio que eu quero dar para sua mãe. Porque eu quero que ele entenda, mesmo que ela não vá usar, mas quero que ele entenda que eu quero ser um homem que demonstra amor pela minha esposa. Eu quero que ele veja que nós precisamos trabalhar em prol do outro. E está chegando o Natal, talvez ela já sabe que ela vai ganhar. Ele vê quando você não foi digno também, né? Você foi digno, não, pai. Ele é bem crítico nisso, acho que ele tem em se inspirar. Mas, nós temos exemplos aqui de falas de comparação. Por exemplo, esse aqui você já deve ter visto também, ou ouvido alguém dizer: olha como fulano é bonito, eu nunca vou conseguir falar desse jeito. Deus deve ouvir mais a oração do pastor do que a minha. Eu ouço isso direto. Às vezes eu estou conversando com o pessoal, alguém que pediu um pedido de oração, ora por mim. Por que você não ora? Não, porque esse seu cara vai conectado. Eu falei, eu não estou vendo o cara. Que negócio é esse? Que ideia é essa? Da onde nasceu isso? Nasceu, a gente sabe disso, de um cristianismo elitizado, verticalizado, onde só algumas pessoas tinham acesso a Deus, só algumas pessoas entravam no Santo dos Santos, e Jesus para essas pessoas ainda não é Jesus. Ele não rasgou o véu, ele não separou, ele não conectou a gente com Deus ainda. Então, isso daqui é muito frequente, mostra uma espiritualidade de baixo autoestima. Não é alguém que entendeu a sua verdadeira identidade em Cristo. Isso é problema. O pastor, o líder religioso que coordena a sua igreja, dizendo que ele que resolve, a oração dele que tem poder, e é isso ou aquilo, é só ele, mais ninguém, gera isso no povo. E isso é muito sério. Nós estamos trabalhando aqui em diversas áreas a questão da baixa autoestima. Se esse líder religioso, geralmente são pessoas que ocupam esse lugar como uma forma de escape, como uma forma de deslocamento ou de sublimação, a gente acha com muita facilidade essas pessoas ocupando esses pontos, fazendo com que eles sofram e as pessoas que estão debaixo da autoridade dele, debaixo da influência dele, também sofram. Olha só, uma outra frase. Não sou santo como aquela pessoa, então eu não tenho moral com Deus. Deus não vai me ouvir. Então, uma espiritualidade de performance e não de relacionamento. Se eu sou bom o suficiente, Deus me ouve, Deus responde a oração. Mas Romanos 5,8, gente, diz o quê? Esse texto eu amo de paixão, porque ele me coloca no lugar certo. Romanos 5,8 diz que Deus prova o amor dele para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou performance, não. Ele me amou primeiro. Ele não esperou performance de cada um de nós aqui. Ele simplesmente nos amou primeiro. Percebe? Nós já temos valor antes da eternidade passada, por isso Ele nos escolheu. Entende? E nós estamos agindo na contramão, nós queremos fazer e ser antes para poder merecer outra coisa. E não é por esse caminho. Concluindo aqui minha fala, queridos. Exemplos de pessoas que não se acham dignas. Depois do que eu fiz, Deus nunca vai me perdoar.
pessoas que cometeram erros cabulosos, ou às vezes erros tão pequenos. Tem uma história de um pato aí, depois eu comento, eu conto, mas o netinho matou o patinho da avó, e aí ele achou que tinha acabado nunca, a avó nunca mais ia ter atenção para ele, nunca ia amar ele mais, e aí aconteceu dessa forma. Outra frase: eu sou um fracasso como cristão, não tenho direito de pedir nada para Deus, eu sempre erro, sempre o pecado que eu não quero cometer, eu tenho sempre cometido, então eu não preciso pedir nada para Deus, porque Deus me conhece, Ele não vai me atender. Se eu não estiver orando, jejuando, eu nunca vou poder me aproximar de Deus. Então, o resultado disso tudo cria uma distância entre o Senhor e você, e cada um de nós, quando justamente o Evangelho é a aproximação, o resgate, apesar da nossa imperfeição. Então, como isso se manifesta em situações do dia a dia? A pessoa que deixa de ir nos cultos porque se sente vergonha dos pecados, o adolescente jovem que não aceita participar de ministério porque se sente inferior aos outros, a mãe que só ensina os filhos a orar, mas nunca ora com eles porque acha que não sabe falar bonito. De forma geral, pais inseguros criam filhos inseguros, e cristãos que não entendem a sua identidade em Cristo vivem em uma comparação, ou sempre afastado do seu Criador, porque Ele é perfeito e nós somos criaturas dele, sendo forjados por Ele. Estava falando, eu estava lembrando de algo interessante que aconteceu na minha vida. Eu tive um pai que ele estava sempre ali, na casa, trabalhava para casa, estava sempre ali. Mas quando nós estávamos todos reunidos, assim, comendo, conversando, ele nunca estava no nosso meio. Ele sempre estava no quarto dele, mexendo com alguma coisa, ou lá no lugar que ele tinha, que ele fabricava as coisinhas que ele gostava. Ele sempre estava muito afastado de nós, mas ele estava ali. E um dia eu orando, eu falei: Senhor, eu queria tanto te sentir mais, eu queria tanto sentir sua presença como as pessoas, elas choram, elas ajoelham ali, e eu não consigo sentir essa presença. E aí o Senhor falou comigo o seguinte, e aí eu já estava sentindo, ele já estava ali comigo, estava sempre esteve, né? Mas ele disse assim comigo: eu não sou o seu pai terreno, eu não sou como seu pai físico que fica distante. Você sabe que ele está lá, mas você não tem intimidade com ele. Comigo você pode falar o que você quiser, você pode conversar, você pode interagir. E daí surgiu uma mensagem maravilhosa que Deus me deu, explicando justamente isso. A forma como nós nos relacionamos com o nosso Pai terreno, a gente tende a relacionar com o nosso Pai eterno. Porque é Pai. A nossa cabeça está aqui, Pai. Ele existe, mas Ele está lá. Aí Deus existe, Ele está lá. Será que o seu pai vai me ouvir mesmo? Porque meu pai não me ouvia, não. Inconscientemente, nós relacionamos com Deus da forma como nós relacionamos com o nosso Pai. E aí você vai ver se faz sentido isso aí para você. Porque às vezes você está num relacionamento com Deus, sabe que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele vai te ajudar, mas é como se Ele estivesse longe de você. Então é algo para a gente entender sobre esse relacionar aí com seu Pai, né? Deus não nos deixou só. Ele está conosco na nossa caminhada, nos restaurando. E aí Ele nos oferece chaves de mudança para a nossa vida. A primeira chave que Ele nos oferece é entendermos, reconhecer a identidade em Cristo. Então, quem é você? Eu sou eu trabalho tal coisa. Não, eu sou uma menina que Deus colocou nesse mundo, depois eu tornei uma mulher, e Deus me sustentou, eu sou parecida com Cristo. E aí você vai entendendo que está lá no fundo, que Deus te criou para ser. Quando você entende e reconhece essa identidade em Cristo, o que você vai colocar em prática na sua vida? Porque aconteceu com o Gideão, acontece comigo, tenho certeza que acontece com todos aqui também. Somos humanos. Mas quando vier aquela insegurança, você vai falar para você mesmo: eu sou quem sou em Cristo. Eu vou fazer isso porque o Senhor vai estar comigo. E não é sobre mim, é sobre Ele. Outra chave que Ele nos dá é sobre valorizar processos e não apenas
muito cansado, muito isso, muito aquilo e tal. Eu perguntei para ele, quando você se formou, qual que era o seu sonho? Aí ele falou, não, meu sonho era estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu queria entrar numa grande empresa, estar à frente de projetos e tal. Meu sonho era esse. Eu falei para ele, como é que você está celebrando o seu sonho? Tem quanto tempo que você está lá? 6 meses. Olha só, tem 6 meses que você está realizando o seu sonho. E você não está aqui me contando e celebrando o que você conquistou. Você está falando das dificuldades, das desgraças, das coisas ruins. E em que momento que você está comemorando os sonhos sendo realizados na sua vida? Ele falou, não parei para pensar. Eu não vi que estava realizando já um sonho. E é assim que acontece com a gente. Nós não conseguimos nem celebrar os pequenos resultados, que é quando você está estudando, aquela dificuldade toda. Depois você consegue seu primeiro emprego. Nossa, uau! Eu lembro quando eu me formei, consegui minha primeira paciente, assim, oficial mesmo, né? Porque tem aquelas que a gente faz estágio e tal, né? Conta também, é bom também, mas aquela primeira, assim, que você alugou um espaço e você vai abrir a primeira vez a porta para encontrar uma pessoa. Gente, era uma pessoa tão desequilibrada que eu fiquei olhando assim e pensei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Que coisa é essa? E infelizmente ela ficou comigo 1 ano e meio e no final disso tudo ela se suicidou. Foi meu marco assim de que não vai tudo ser flores não, viu? Você vai passar por dificuldades também. E eu vou te dizer, não está nas suas mãos salvar ninguém. Porque é o procurante, né? A gente quer curar as pessoas, né? Ele falou, não está nas suas mãos, está nas minhas mãos. Fique tranquilo. Então você vai passar por dificuldades e apertos quando você começar o seu trabalho, quando você quiser mudar também de profissão, né? Fazer uma transição aí. É luta, é difícil. Mas entenda que uma hora você vai realizar o seu sonho. Ou às vezes você já está realizando ele hoje e não deu conta disso. Você não conseguiu celebrar o que você está vivendo. E hoje o Senhor manda te dizer, celebre os pequenos e celebre os sonhos sendo realizados também. Aquele sonho de casar, ele é real. Quando você estiver vendo a pia cheia de vasilha, você lembra disso. É sonho sendo realizado. Né? Fazer o quê? Eu vivo muito isso. Não pagar as salas do lugar, ter tanto uma casa. Acho que alguém, acho que foi um vídeo que você me falou, né, sobre uma pessoa mostrando a casa arrumadinha, uma mulher, né? Ela mostrou a casa arrumadinha, tudo no lugar, pia limpinha, os quartos arrumadinhos. Ela entrou na casa filmando cada cômodo, cada lugar. Ela mostrando, gente, tem nada para o lugar, tudo limpinho, olha. Mas o que aconteceu? Meus filhos casaram, meu marido morreu, eu estou sozinha. Então valoriza a bagunça da sua casa com seus filhos lá fazendo aquela bagunça toda, porque eles estão em casa. Valorize a camisa do seu marido no sofá, a toalha, sei lá, porque ele está aí com você. Para de xingar, para de murmurar, sabe? Vamos celebrar, vamos fazer com alegria. É gostoso, casa bagunçada porque tem vida. Vasilha na louça porque tinha comida, louça na pia porque tinha comida, né? E a gente precisa aprender a celebrar essas coisas. Abra sua Bíblia aí no seu aplicativo, em Efésios. A gente já está acabando, gente. Efésios, capítulo 1, versos 5, 4 e 5. Efésios, capítulo 1, 4 e 5. O texto bíblico de Efésios, capítulo 1, 4 e 5 diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele. O que é ter escrito dele? Não é só a mim, sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Queridos, Deus, Ele, através desse texto, Ele deixa claro para nós que nós somos
realmente filhos amados, adotados em Cristo Jesus. A nossa autoestima verdadeira, ela não vem do que nós fazemos, não é daquilo que a gente produz, mas de quem nós somos nele. E nele nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos escolhidos, nós somos curados. Essa é a pessoa em Cristo Jesus. Poder da afirmação. Afirmação dentro da nossa casa, que a Lívia colocou agora há pouco. As palavras, elas destroem ou elas constroem? Quantos lares se tornam duros porque faltam palavras de encorajamento? Diga mais: eu acredito em você, eu tenho orgulho de você, eu te amo. E isso vai criar um ambiente seguro para o crescimento desses indivíduos que estão ali habitando ou coabitando. É interessante porque a mulher, ela é multiplicadora. De uma sementinha nasce um filho. A mulher é multiplicadora. Então, se você lança uma palavra para a sua mulher, essa palavra, ela vai ser multiplicada. Se é uma palavra boa, ela vai ser multiplicada. A sua mulher vai ficar ainda melhor, ela vai ficar mais autoconfiante, ela vai viver aquilo que talvez você queira que ela viva mesmo. Mas se você lançar uma palavra ruim para essa mulher, também vai ser multiplicada. Então, nós mulheres, sabendo disso, nós temos que entender e aprender a parar as palavras negativas, para que elas não entrem e a gente multiplique, porque nós somos as mais prejudicadas com isso. Vai multiplicar dentro de nós. Então, nós temos que criar essa alegria de conseguir parar, né? E eu quero falar para vocês, com muito carinho, que quando nós entendemos a importância de buscar uma ajuda, é para que a gente não chegue no final da vida pensando assim: por que eu não fiz diferente lá atrás? Porque o fim da vida, se você pergunta para as pessoas no final da vida, o que você gostaria de fazer diferente? Nossa, eu queria voltar lá e tal, fazer diferente. Mas para que você não viva esse tipo de situação, como um pastor que eu atendi, também longe daqui, esses casos não são daqui, e ele é do Rio e ele era pastor, tem uma rede, né? A Assembleia de Deus tem isso, uma rede de igrejas que fica sobre né? Como é que chama? Regional, né? E ele era esse pastor da regional, só que a esposa dele não queria mais acompanhar. E aí ele me procurou por isso. O que eu faço para conquistar minha esposa de novo? Para ela voltar a acompanhar novamente. E nós fomos entendendo o que estava acontecendo com ele. Então, este homem, ele tratava todas as pessoas muito bem, muito cordial, muito educado. E com ela, ele era grosso. Daí eu falei: para que ela vai te acompanhar? Para presenciar você ser gentil com outras mulheres, com outras pessoas, e não ser gentil com ela. Então ela preferiu se afastar para não ter que ver aquilo que dói. E aí ele entendeu, ele falou: é mesmo, faz todo sentido. Porque quando as mulheres da igreja vão entrar no carro, eu arrumo o carro, eu limpo o carro e tal, para elas entrarem. Mas quando ela vai entrar, eu nem me preocupo se tem alguma coisa, se não tem, se eu vou abrir a porta para ela entrar ou se eu não vou. E aí eu entendi, é isso mesmo, ela não quer ver aquilo que dói, tá certo. Gente, com 79 anos que ele foi me procurar. Se tivesse procurado, não a mim, mas outras ajudas, com 20, com 30, eu quero aprender como é que lida melhor com minha esposa, eu quero falhar com ela e tal. E teria sido uma vida inteira diferente. Então não hesite em buscar uma ajuda. Mesmo que seja um grupo da igreja, não deixe de participar, não deixe de ir. Todas as ajudas são bem-vindas, Deus vai usar todas elas. Existe um preconceito tão grande com terapia, um preconceito tão grande com medicamento, e isso tudo é bênção de Deus para nós. Só quem experimenta, eu falo por mim, porque eu era totalmente avessa, não gostava de nem falar de terapia, psicólogo, terapia e tal, não gostava. E olha onde Deus me colocou nesse lugar. Então hoje eu entendo, quando alguém fala não gosto, eu entendo o que é isso, eu já estive nesse lugar.
Mas eu tenho certeza que se você experimentar, você vai gostar, porque o negócio é muito bom. É um olhar para si diferenciado, né? A autoestima saudável não é orgulho, é reconhecer com gratidão quem Deus me fez para ser. Então, ter autoestima, gente, não é orgulho não, viu? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano se acha. Eu falo, que bom, gente, é tão difícil encontrar a gente mesmo, que bom que ela se achou, né? Deixa ela se achar, porque é bom. E às vezes aquilo que te incomoda no outro, fala muito de você mesmo. Às vezes é você que não se acha, você não se encontrou até hoje, está achando ruim do outro que se encontrou. Então é sobre isso, né? Não é orgulho, é realmente um grande presente de Deus para nós. Querido, o reflexo transforma tudo. E quando nós olhamos no espelho, a tendência é focar nas nossas falhas, como eu coloquei no início aqui, né? Não sou bom o suficiente, não sou bonito o suficiente, não sou inteligente o suficiente, mas Deus quer que nós sejamos um reflexo dele. Um marido com autoestima em Cristo trata melhor a esposa, uma esposa que se vê como amada de Deus, trata melhor a família, pais que sabem o seu valor, ensinam melhor os filhos a se verem com os olhos de Deus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero que você saia daqui diferente e realmente entenda que por mais que você tenha hoje muitas ferramentas para se comparar, você é único, você é única, e que Deus te fez assim, com uma digital, uma impressão digital única, e Ele tem todo o favor dele ao seu dispor. Como eu disse, não é sobre a sua performance, é sobre quem você é nele. E Ele te escolheu para ser filha e filho amado. Então, se você puder, se coloque aí de pé um instante no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero dizer para você que quando algo novo, algo acontece dentro da gente, a família, ela não se compara mais, ela vai se completar, ela não se destrói, ela se fortalece. Com Deus no barco, tudo é diferente. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã entendendo que o Senhor tem um plano. O Senhor é o grande arquiteto, engenheiro, criador de todas as coisas. O Senhor nos criou na eternidade passada e nós, os nossos pais, vieram fazendo com que esse plano pudesse ser executado. E muitas das vezes nós interpretamos mal o plano, o projeto, e andamos por caminhos, fazemos escolhas que não têm nada a ver com o Senhor, com o plano e o projeto original. Nós clamamos a Ti que nos liberte de tudo isso. Como foi ministrado aqui várias vezes, nós deveríamos conhecer a verdade nos libertaria, nós deveríamos ser livres em Cristo Jesus, e nós clamamos isso nessa manhã, que nós sejamos libertos, que nós sejamos transformados, que nós sejamos realmente edificados, que nós saímos daqui outras pessoas, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Eu oro por cada casa aqui, por cada família aqui, pelos que já têm filhos, por aqueles que ainda não são casados, por aqueles que são filhos e sofreram todas essas coisas aqui. Pai, que todas essas interferências negativas, essas comparações possam cessar em nós a partir de hoje, como a Bíblia colocou, para que de nós possa fluir aquilo que o Senhor prometeu. Aquele que recebe, aquele que bebe da água de água, uma fonte de águas vivas, que é Cristo Jesus, dele há de emanar um manancial para as outras pessoas à sua volta. Pai, que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, olhando para nós nesse lugar aqui hoje, e liberando esse privilégio de fazer de nós rios de águas vivas por onde quer que nós passarmos. A começar aqui dentro da nossa casa, dos nossos relacionamentos, a começar de nós mesmos.
Esse é o nosso desejo, a nossa oração, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém.